Pai do Senhor, meus irmãos, hoje a gente vai estar estudando o capítulo de número 16 da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje é o último capítulo dessa epístola, estamos terminando o nosso estudo. Hoje a gente finaliza este estudo da Epístola aos Romanos. Estaremos aqui meditando no capítulo 16 e que Deus venha continuar falando conosco, como tem falado, nos ensinado, nos edificado através dos demais estudos. Vamos ler o capítulo 16 e meditar no que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu e deixou para a igreja localizada em Roma, para os cristãos, para a sua edificação e seu crescimento. Romanos capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Secreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e a Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epeneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Antrônico e Júnias, meus compatriotas judeus, que estiveram comigo na prisão. São muitos respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estaques. Saúdem Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saúdem os que da casa de Aristóbulo. Saúde Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor, e a estimada Perside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúdem Assicrito, Freconde, Hermes, Patrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhe enviam saudações. Aqui do versículo 1 até o versículo 16 do capítulo 16, o apóstolo Paulo ele vem agradecendo e fazendo uma apresentação dos irmãos em Cristo, dos cristãos que contribuíram para o seu ministério. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo trazendo um agradecimento e um reconhecimento de homens e mulheres que foram úteis para o seu ministério, para a obra que ele empenhou aqui na terra. O que é que Paulo vem nos ensinar com essa saudação, com essa apresentação dos seus companheiros de obra, de trabalho? Paulo ele vem trazer para mim
Ele vem trazer para você, para nós, que nós também precisamos de ajuda. Não é possível trabalharmos só. Não é possível fazer a obra só. Não tem como um pastor tomar conta de uma igreja só. Vai sobrecarregar, vai ficar pesado, vai se tornar um fardo pesado. Por quê? Porque são muitas coisas para serem feitas e o pastor também tem a vida pessoal. Não pode, irmão, uma pessoa só agarrar a obra só. É por isso que existem os obreiros para auxiliar o pastor. É por isso que tem os irmãos para auxiliar e ajudar naquilo que for útil e que for necessário. Aqui Paulo recebeu ajuda de homens e de mulheres. Homens e mulheres ao qual o auxiliaram na pregação do Evangelho. Alguns estiveram com ele em suas viagens, outros ajudaram financeiramente, outros ajudaram com remédio, com alimento, com doações, outros cederam o seu lar, abriram a porta do seu lar para receber, mas cada um foi ajudando conforme podia esse homem de Deus. O que Paulo deixa de ensinamento, primeiro, do versículo 1 ao 16, o primeiro ensinamento é que nós precisamos dos outros. Não é possível realizar a obra só. É necessário a união. Aqui a gente vê a união dos cristãos, a união da igreja primitiva. E isso tem que permanecer em nosso meio nos dias atuais. A união da igreja, a união dos irmãos. É aquele ditado que diz que uma corda, de 3 dobras, ela é mais difícil de se quebrar. Uma pessoa só, ela vai cansar. A palavra do Senhor fala que tem que ser de 2 em 2. Tanto é que quando Jesus enviou seus discípulos para evangelizar e pregar a mensagem das boas novas, ele mandou de 2 em 2. Porque se um cai, tem o outro para levantar. Se um é afrontado, tem o outro para auxiliar. Então é de 2 em 2, não se faz a obra só. Esse é o primeiro ensinamento que o apóstolo deixa para nós. O segundo, o reconhecimento, a gratidão por quem estendeu a mão para nós. Ser grato por aqueles que nos ajudou, ser grato por aqueles que estendeu a mão, ser grato e reconhecer que nós fomos ajudados por alguém. A gratidão tem que estar em nosso coração, em nossos lábios. Não podemos ser ingratos, receber a ajuda das pessoas e não reconhecer. Virar as costas, como muitos fazem, é ajudado, é auxiliado, mas depois vira as costas e esquece da ajuda que recebeu. E nós não podemos ser orgulhosos e não querer ajuda. Eu dou conta de fazer só. Eu consigo fazer só. Eu não preciso de ajuda. Precisamos, irmãos. E a obra do Senhor era feita em conjunto, em unidade, não é em divisão. Então o que precisa ser arrancado do meio da igreja evangélica nos dias atuais é essa divisão, é essa rachadura que há no meio de muitas igrejas. Panelinhas sendo formados dentro da igreja, grupos, grupo do A, do B, do C, isso tem que acabar. Não pode haver divisão. Paulo vem trazendo que ele precisou de ajuda no seu ministério. Vamos precisar de ajuda no nosso. Paulo reconheceu e honrou aqueles que o ajudou. Precisamos também honrar, reconhecer, ser gratos com aqueles que nos ajudam. Até o homem de Deus, a mulher de Deus mais usado na terra precisa de ajuda. Paulo precisou. Todos os apóstolos precisaram de um auxílio, tiveram alguém para auxiliar, para ajudar. E não é diferente hoje. Eu e você também precisa de ajuda. Mas quando alguém estender a mão para você também, seja grato. Não esqueça
da ajuda que você recebeu. Seja grato. Vamos continuar a partir do versículo agora 17. Romanos 1,17 diz assim: E agora, irmãos, peço-lhe que tome cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses. Enganam os inocentes com palavras suaves e bajulações. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Ou seja, Paulo vem trazendo aqui sobre o cuidado com os bajuladores, o cuidado com os falsos pregadores, com os falsos mestres, aqueles que estão distorcendo a palavra, ensinando o contrário. Precisamos manter distância das pessoas que não têm um verdadeiro compromisso com a obra, não leva a sério o reino de Deus. É instrução do apóstolo: cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos pregadores, cuidado com os falsos obreiros. Precisamos, irmãos, pedir o dom do discernimento espiritual. Precisamos pedir que o Senhor não nos deixe ser enganados, mas que abra a nossa visão para que nós venhamos perceber antes que seja tarde. Porque na época de Paulo já tinha os enganadores. Imagina nos dias de hoje. Tem muitos enganadores. Usam a palavra para benefício próprio, para lucrar financeiramente. Estão fazendo do evangelho um negócio, uma empresa. Estão fazendo da igreja patrimônio próprio, patrimônio de família. E nós precisamos estar atentos, vigilantes e tomar cuidado para não ser enganado por esses lobos em peles de ovelhas. São lobos devoradores, pronto para devorar, pronto para destruir, pronto para causar a discórdia e ensinar errado. Cuidado com o que você ouve, com o que você estuda, com o que você aprende. Vai ver a fonte, de onde está vindo, quem é que está trazendo, qual é o alimento que você está se alimentando, porque assim como um alimento físico pode trazer uma indigestão, um mal-estar, uma infecção estomacal, um alimento espiritual também adoece. O alimento espiritual, o mau alimento, o alimento estragado, ele adoece, ele mata também. Então toma cuidado com o que você está se alimentando espiritualmente. Cuidado com as mensagens que você ouve. Preste atenção, irmão, não glorifique sem prestar atenção no que está sendo dito. Não fale amém antes de prestar atenção no que foi falado. Ouça o que estão falando. As pessoas falam amém, ou seja, assim seja, concorda, nem sabe o que o pregador está falando. Às vezes o camarada está lançando uma maldição na sua vida e você está lá, amém. Repreenda. Se ele lançou uma palavra contrária, está repreendido, está anulado. Então precisamos estar tendo cuidado. É isso que Paulo está trazendo, cuidado com esse tipo de pessoa, porque não tem compromisso com o reino dos céus, mas com o próprio ventre, com si próprio. Versículo 20: Em breve o Deus da paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Então quem vai esmagar Satanás não é nós, é Jesus. Ele vai esmagar Satanás. Ele vai derrotar Satanás por nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Versículo 21. Timóteo,
meu colaborador, lhes envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus compatriotas judeus. Eu, Tércio, que escrevo esta carta para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor. Aqui a gente vê Paulo falando dos seus colaboradores, né, que também agradece e manda saudações. E Tércio, que era um escrivão, provavelmente este homem auxiliou Paulo a escrever as cartas. Como Paulo, a maioria das vezes que as cartas foram escritas, Paulo estava preso, ele precisou de alguém para escrever, para ajudar. Paulo foi chicoteado, foi espancado, muitas vezes estava ferido e não tinha condições físicas para escrever. Então ele precisou também de alguém para auxiliar nas cartas. Tércio era um escrivão, auxiliou Paulo e ele aproveitou também para agradecer a igreja, para saudar a igreja. Versículo 23, Gaio o saúda, estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão Quarto, lhes envia saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Toda glória seja a Deus, que pode fortalecê-los como afirma as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciado aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhes obedecer. Toda glória para sempre ao Deus único e sábio por meio de Jesus Cristo. Amém. Qual era o mistério que estava oculto e foi revelado? Jesus. Porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no período, dos patriarcas, eles ainda não tinham nitidamente, bem esclarecido, como seria o Messias, como ele atuaria. Tinha a promessa do Messias. Então, assim, um mistério que estava encoberto, no período do Antigo Testamento que Paulo fala aqui, mas que foi revelado aos gentios, aos povos, para que obedecesse, para que fosse alcançado pela graça. Esse mistério é que é o Messias prometido, Cristo, Jesus, o Salvador. Então, Cristo se revelou ao povo, à humanidade. Por isso que o povo judeu teve tanta dificuldade em crer em Cristo, porque eles imaginavam um Messias que viria para destruir o exército romano. Ele ia criar uma revolta, formar um exército guerreiro e iria guerrear contra Roma e tirar o governador de Roma do trono. Só que Jesus ele não veio dessa maneira, ele não trabalhou. É que eu falo, a maneira de Deus trabalhar é diferente daquilo que nós pensamos, imaginamos, pedimos, queremos. Nós precisamos, irmão, aceitar a maneira que Deus trabalha. Às vezes não vamos entender, mas precisamos aceitar, porque a maneira que Deus trabalha é a melhor, é a certa, porque Deus não erra, Deus não falha. E os propósitos é dele, ele trabalha da maneira dele. Então, quando Cristo veio à terra, os judeus tiveram uma resistência, porque eles imaginaram o Messias de um jeito. E Jesus veio totalmente de um jeito diferente do que eles imaginaram. Então, nós precisamos também tomar cuidado com isso. Projetamos algo em nossa mente, em nosso coração, aí Deus vai e faz diferente, a gente se entristece. Por isso precisamos pedir capacidade e preparo, porque se Deus fizer algo, irmão, que vai contrário ao que eu imaginei, contrário ao que eu pensei, contrário ao que eu pedi, irmão, se Deus fez assim, amém. Precisamos ser obedientes e gratos ao Senhor e confiar no Senhor. Amém, meus irmãos? Termina aqui o estudo, o último capítulo. E desde já eu agradeço a cada um de vocês que participou desse estudo, que assistiu essas aulas.
Foram aí 17 aulas, uma de introdução e mais 16 capítulos que a gente veio meditando capítulo por capítulo. Eu agradeço, que Deus abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. E muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe.